Boa noite, irmãos. Estamos iniciando nossa reunião de oração. Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho. E eu gostaria de iniciar agradecendo os irmãos, a igreja que está orando pelo Davi, pela Shirley e pelo Dante. Continue orando por eles, que Deus possa abençoá-los. E também por nós aqui no Brasil, que não podemos ir até lá devido à pandemia. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, por mais uma vez nos reunirmos em Teu nome. Ó Pai, queremos Te louvar por Tua bênção em nossas vidas, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Em especial, queremos Te louvar, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Queremos Te louvar pela vida do Davi, da Shirley, que tiveram a alegria de ver o Dante nascendo, e agora, Pai, que eles possam ter sabedoria para criar essa criança nos Teus caminhos. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, continuando nossa mensagem no Monte das Oliveiras, o mais belo sermão do Senhor Jesus Cristo, Sermão do Monte. Semana passada nós falamos o crente ser a sal da terra, e hoje nós vamos falar sobre o crente ser luz do mundo. Os versículos é o 14, 15 e 16 de Mateus 5. Nós vamos ler os 3 versículos, porém vamos considerar nesta noite apenas o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, apenas hoje, nós vamos considerar o versículo 14, Vós sois a luz do mundo. O Senhor Jesus Cristo, ele fez várias declarações a respeito de quem nós somos. E essa do versículo 14, Vós sois a luz do mundo, sem dúvida é uma das mais significativas declarações a nosso respeito, uma das mais extraordinárias. É uma declaração que tem vários significados e implicações práticas para a vida cristã, no que diz respeito à nossa natureza de crentes, da maneira como devemos viver e portar no meio da sociedade que nós estamos vivendo. Ao dizer vós sois a luz do mundo, ou ao dizer vós, palavrinha vós, o Senhor Jesus ele está dirigindo essa declaração a um grupo restrito. É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse voltando o seu olhar, o seu doce olhar para cada um dos seus discípulos, para você, para mim. E ao ouvi-lo dirigir as palavras a nós, deveríamos parar tudo o que estamos fazendo e prestar atenção no que ele está nos dizendo. A palavra vós é dirigida então a pessoas, primeiramente pessoas regeneradas. Nós não devemos pensar que o Senhor Jesus está se dirigindo a outra pessoa, a um grupo de iluminados. Não, o Senhor Jesus está falando tão somente a pessoas convertidas, ao crente, verdadeiro crente, a você e a mim. Então, o que é que o nosso Senhor Jesus tem a nos dizer? O que o Senhor Jesus tem a me dizer? Eu acabei de ler vós sois. O que você é? O que eu sou? O que você é? Ele diz que nós somos luz do mundo. Isso tem implicações diretas com relação ao mundo. Se nós somos luz, é que nós estamos num mundo que sem a luz viveria em trevas. E o Senhor Jesus explica isso. E esse mundo que tanto se orgulha de ser um mundo iluminado, um mundo evoluído em seu conhecimento, um mundo que experimentou lá na Renascença, nos séculos 15 e 16, né? A Renascença foi aquela época em que a humanidade passou a interessar-se pelo conhecimento organizado, e essa época ela foi um divisor da história da humanidade, da história da civilização. Houve um redescobrimento, por exemplo, pelos clássicos gregos, pelo ensino, pelo conhecimento. Época em que se dizia que o homem tinha saído das trevas. Inclusive, antes, ao século XV, era conhecido como o quê? Como Idade das Trevas. E agora, aonde o homem
ele passa a uma nova realidade, a Idade das Trevas. Ali naquela época era generalizado em toda a civilização da Europa como um tempo de ruína, de flagelo, de ignorância. Então, esse nome sugestivo, iluminismo, trouxe à sociedade uma nova esperança de transformação. Houve uma perspectiva de novos pensamentos na humanidade. Uma nova esperança de transformar o pensamento humano em algo mais sofisticado. E foi nessa época que os ataques contra a autoridade da palavra de Deus, contra a autoridade das Escrituras, elas começaram. A filosofia e o pensamento humano passaram a ter mais valor do que a revelação divina, do que as declarações bíblicas. O iluminismo, ou conhecimento, diziam eles, é o que transmite a verdadeira luz. Porém, mesmo com tudo isso, as Escrituras continuam a proclamar que somente o crente é a luz do mundo. Vós sois, e somente vós, é a luz do mundo. A Bíblia, ela continua proclamando que o mundo, como tal, o mundo como tal, ele se encontra no estado de densas trevas. A grande tragédia do nosso século tem sido que os homens, eles têm concentrado as suas atenções exclusivamente no conhecimento. Um conhecimento das coisas, de leis mecânicas, princípios científicos, um conhecimento da vida em termos biológicos, e apesar de tudo isso ser bom e ótimo, e louvado seja Deus, porque capacitou o ser humano ao desenvolvimento do intelecto, do conhecimento, mas não obstante, quanto mais o homem adquire conhecimento, mais ele se afasta da verdadeira luz. Eis a razão pela qual o mundo se encontra em tão deplorável situação em nossos dias. Apesar de termos descoberto quase tudo, esse grande acúmulo de conhecimento impede o homem de descobrir a questão mais importante da sua vida. Porque o nosso conhecimento, ele, como eu disse, é um conhecimento mecânico, científico, e o grande e básico problema da vida, a do ser, o da existência, continua levando a humanidade a caminhar nas trevas. Ele não aceita a resposta bíblica e, na verdade, ele rejeita completamente tudo que é Bíblia e continua vivendo nas trevas. Então, dessa forma, a declaração do Senhor Jesus continua sendo tão verdadeira quanto nos dias em que ele declarou essa verdade. O mundo continua na condição de trevas, e não apenas uma treva, densa treva, aquela treva que não consegue enxergar a palma da mão, aquela escuridão total, que você coloca a mão, né, a palma da mão frente aos olhos e você não consegue enxergar. É nessa condição que o mundo se encontra. A prova disso é nós percebermos e vermos que homens notáveis em várias áreas do pensamento humano, a maioria deles é um fracasso na vida pessoal. Jesus não apenas ensinou que esse mundo se encontra em trevas, mas ele chegou ao extremo de dizer que ninguém, exceto o crente, pode oferecer qualquer orientação no que diz respeito ao conhecimento acerca de questões de moral, de ordem moral e espiritual. Os maiores pensadores filosóficos sentem-se totalmente perdidos nesta nossa época. E de fato, o homem, ele possui o conhecimento, mas não está aplicando o mesmo e não compreende qual é o verdadeiro problema do ser humano. Ele não entende que o seu problema maior é espiritual. E então ele não é capaz de responder o que é necessário para fazer a respeito das questões que envolvem a vida eterna.
todo conhecimento filosófico que o homem pôde adquirir ao longo dos séculos não responde a ele, a condição que ele se encontra e o futuro da sua vida após a partida deste mundo. Então, nesse mundo, ele não há luz alguma da parte do homem. Não há luz que o homem possa buscar, a não ser no crente, a não ser naqueles que professam e têm fé no Senhor Jesus Cristo. O crente mais simples, o crente mais humilde, ele é mais sábio do que os homens acumularam ao longo da história, como grandes pensadores. Sem dúvida alguma, esses homens, e nós não queremos ignorar essa verdade, esses homens, como grandes filósofos, possuíam grande conhecimento e muita coisa nós descobrimos através das suas declarações, daquilo que eles produziram. Mas mesmo tais homens como Sócrates, Platão, Aristóteles, inclusive esses homens que viveram antes mesmo do nosso Senhor Jesus Cristo, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles viveram antes de Jesus Cristo. Mas nenhum deles foi dado o título de luz do mundo. Mas aos discípulos, a aquele minúsculo grupo de seguidores do Senhor Jesus Cristo. Jesus não disse assim, olhem o que Sócrates falou. Sócrates, ele é a luz. Olha Aristóteles, olha Platão. Eles têm a luz. Não. O Senhor Jesus Cristo chegou para aquelas pessoas simples, comuns, insignificantes aos olhos da sociedade. E o Senhor diz, vós sois a luz do mundo. Ao dizer vós, em outras palavras, Jesus assegura que o crente comum, embora talvez nunca tenha lido nada sobre os grandes filósofos da história, ele compreende e conhece melhor a vida do que qualquer pensador que não é crente. O apóstolo Paulo, ele escreve isto, e ele colocou essa questão nos seguintes termos. Abra lá sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios 1, versículo 21. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E esse texto aqui, né, em especial a partir do versículo 18, Paulo falando da loucura do Evangelho. O versículo 25 fala, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então, a esses simples homens, discípulos, pescadores, fazedores de tendas, o Senhor Jesus Cristo diz, vocês são a luz do mundo. Pessoas que ao longo da história viveram confiantes nas promessas do Senhor Jesus Cristo, são a luz do mundo. Então, aquilo que parece ser o cúmulo do ridículo, conforme o mundo imagina, você pega um Sócrates e pega o irmão João, que completou talvez o 4º ano primário, e fala que o irmão João é a luz do mundo, as pessoas vão nos ridicularizar. Mas aquilo que parece ser o ridículo, aquilo que parece ser o cúmulo do ridículo, conforme o mundo imagina, na verdade, é pura sabedoria de Deus. Diante de tudo isso nos vem a pergunta: como é que essas pessoas, mesmo simples, podem tornar-se luz, verdadeira luz, em meio ao caos? Como é que essas pessoas, elas, de maneira simples, elas podem tornar e iluminar um mundo que vive nas trevas? E a melhor maneira de compreender essa questão é a seguinte: é entendermos que nós somos a luz do mundo, porque aquele que disse isto é a própria luz do mundo. Olha lá João, capítulo 8, versículo 12. João 8, 12.
De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então perceba que nós somos luz porque estamos, na verdade, ligados à luz do mundo. Podemos colocar essas duas declarações lado a lado. Então, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, note que o crente, ele só funciona como luz do mundo por causa da relação vital que ele tem com o próprio Senhor Jesus Cristo. Fora de Cristo, ele não é luz nenhuma. Paulo, ele exprimiu essa questão ali em Efésios capítulo 5, versículo 8. Abre lá em Efésios 5, 8, quando ele diz assim: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Agora você é luz em quem? No Senhor. É isso que o apóstolo Paulo pôde nos explicar a respeito. Então, não apenas temos recebido a luz, mas também nós mesmos fomos feitos luz. Fomos transformados em transmissores da luz, porque estamos em Jesus Cristo. Em outras palavras, a natureza de Cristo veio fazer parte daquilo que somos. E na qualidade de que quem creu no Evangelho tem recebido luz, tem recebido conhecimento, tem recebido instruções além disso tudo, ele torna-se parte integrante da luz do mundo. Em suma, nós nos tornamos refletores da luz de Cristo. A luz que é o próprio Cristo. A luz que é o próprio Deus. 1 João capítulo 1, versículo 5. 1 João 1, 5. Nós também lemos essa declaração. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. A própria luz está em Deus, não há treva nele. E como podemos efetivamente demonstrar ser luz do mundo? Qual é o efeito dessa luz? E o que realmente essa luz pode fazer? Em suma, o crente deve brilhar em meio ao mundo de trevas. E assim como o farol em meio à tempestade, nós devemos brilhar para que o navegante perdido possa ir ao encontro da luz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Também, como luz, nós manifestamos aquilo que é correto. Novamente, Efésios capítulo 5, versículo 13. Efésios 5, 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós somos a luz, e essa luz manifesta aquilo que está no mundo. E ela reprova aquilo que as trevas escondiam. A influência que o crente exerce sobre o mundo, como luz, consiste em mostrar que todas as demais coisas pertencem às trevas. Esse é o nosso papel, é mostrar ao mundo o quão distante eles estão da pessoa de Jesus Cristo e mostrar ao mundo que as suas obras são más. O homem não quer isso. Pelo contrário, por causa disto, o mundo nos odeia. Assim como odiaram o próprio Senhor Jesus Cristo. Por que eles odiaram Jesus Cristo? João 3,19 diz que eles odiaram ao Senhor Jesus Cristo porque eles amavam mais as trevas. Vamos ler lá? Amavam mais as trevas do que a luz. João 3, versículo
19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras não eram más. Por quê? O homem, ele não quer estar próximo da luz, porque a luz, ela revela toda a sujeira, revela toda a podridão. Eu sempre, quando leio esse texto, eu lembro e eu dou esse exemplo. Quando eu era criança, eu via minha mãe lavando roupa no tanque, e às vezes ela esfregava uma camisa branca e ela jogava para a luz, né, para o sol assim, e depois voltava, esfregava de novo e jogava. E eu, quando fui lavar a roupa pela primeira vez, eu fiz a mesma coisa. E a princípio eu não entendia, depois eu percebi que é justamente ao apontar aquela peça branca para a luz, você enxerga se está sujo ou já está limpo. Então, quando você, como luz, se aproxima dessas pessoas, elas querem se esconder porque elas amam as trevas. E eles odiaram o Senhor Jesus Cristo. E eles nos odiarão porque eles amam mais as trevas do que a luz. A despeito de todo o conhecimento que o homem tem conseguido acumular ao longo dos últimos 200 anos, lá desde o início do iluminismo, com todo esse conhecimento, toda essa gama de conhecimento extraordinária, o homem decaído, em sua própria natureza, continua preferindo as trevas e não a luz. E o resultado é que, embora ele saiba o que é certo e o que é errado, ele prefere viver naquilo que é errado. Ele não aceita ir para a luz, a não ser que o Espírito Santo toque o seu coração e convença ele do seu pecado. Aí sim ele vai para a luz. Não, ele vai continuar em densas trevas. A prática do pecado, ela se esconde nas trevas. E o ser humano, o homem sem Cristo, ele, embora procure se educar, adquirir conhecimento, isso de nada vai adiantar enquanto ele se mantiver na sua natureza caída. Aquele que pratica o que é mal, ele pode até se evoluir no seu conhecimento intelectual, mas ele continuará sendo uma criatura escravizada ao pecado. Ele continuará nas trevas. E somente o crente no Senhor Jesus Cristo poderá adverti-lo do seu estado atual. Somente o crente que já foi salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo pode levar luz a esses homens que andam nas trevas. Deve ser algo impactante no meio em que nós estamos vivendo. O homem altamente evoluído, como eu disse, ele não gosta de ouvir essas verdades. O homem altamente evoluído em todo o seu conhecimento, ele não gosta de ouvir que é pecador e que, se morrer nos seus pecados, irá para o inferno. Ele vai dizer que isso é coisa para gente ignorante. Mas Paulo, nós já lemos aqui. Essa é a loucura do Evangelho. Deus revelou aos simples essas verdades. E cabe a nós, como crentes, proclamar e projetar a luz que pode iluminar o coração perdido em densas trevas. Esse é o meu papel, esse é o seu papel, como luz do mundo. Para nós concluirmos essa pequena meditação na noite de hoje, eu preciso levar os irmãos e a mim mesmo a perguntar: estamos vivendo entre os homens nas trevas? Ou, desculpa, estamos vivendo entre os homens em trevas? Nós estamos vivendo entre pessoas que estão nas trevas. Qual tem sido o nosso comportamento entre eles? Será que a luz de Cristo está brilhando ao ponto de fazê-los enxergar a sujeira do pecado em suas vidas? Será que essas pessoas estão vendo em nós algo de diferente e que possa querer fazer com que eles desejem a mesma coisa? Será que estão enxergando em nós aquela luz do farol em meio à tempestade e elas direcionam suas vidas para a luz, que é o Senhor Jesus Cristo?
Estamos nós vivendo de maneira tal que os homens e as mulheres são impelidos a se aproximar dessa verdadeira luz? Lembre-se, somente você e eu podemos levar a luz ao mundo. Somente eu e você podemos levar luz a um mundo perdido em trevas. Portanto, devemos viver e funcionar no mundo como filhos da luz. Infelizmente, nós temos visto muitos crentes que estão vivendo com as suas lâmpadas apagadas. Não tem feito a diferença no meio da onde vivem. Jovens, principalmente, abrem os seus olhos e vejam o quanto vocês estão brilhando por Cristo. Jovens que já proclamaram a fé no Senhor Jesus Cristo. O que é que você tem feito para que o mundo possa enxergar a luz de Jesus Cristo na sua vida? Eu espero que você possa aceitar o desafio, assim como eu, de ser luz no meio das trevas. Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia, ó Senhor. Obrigado por tua palavra, pelo desafio de sermos luz no mundo de trevas. Abençoa-nos, capacita-nos e que a pessoa de Jesus Cristo possa brilhar em nossas vidas, para que os outros possam enxergar Cristo. Oramos a Ti rogando essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos lembrar alguns pedidos, lembrar daqueles que estão enfermos, lembrar do nosso irmão Nilson, do seu tratamento de saúde, nosso irmão Arlindo, também está em tratamento de saúde, a Gláucia. É sempre bom lembrar, para aqueles que não recordam, Gláucia é irmão do Gilberto, ali de Caldas. Foram membros da nossa igreja no Taquaral, nos anos 90, e estão em Caldas. A Graça, que é irmã do Joselito, vamos lembrar dela também em oração. Lembrar também da Cárita, do processo com a Maria Eduarda. Vamos orar, como eu disse no início, pelo Davi, pela Shirley, pelo Dante. Eu espero que no final já dessa noite de quinta-feira, o Dante já possa estar sendo preparado para sair daquele quadro de UTI. Quando se fala UTI, assusta, né? Mas ali é que ele está tendo um cuidado intensivo, monitorando, até ele se desenvolveu. Ele nasceu um pouco antes do tempo. Ele nasceu apressado. Eu acho que ele puxou um pouco o avô dele brasileiro, que notoriamente é conhecido como alguém apressado. Mas, né, vamos orar para que ele possa se desenvolver e em breve esteja na sua casa, com seu pai, sua mãe. E também, como eu disse, possamos nós encontrá-lo também. Deus abençoe os irmãos. Tenham todos também uma boa noite e preparando para que você possa brilhar na manhã quando sair para o seu trabalho. Amém? Obrigado.